Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As coincidências vêm para os que são de Deus. Há um ditado no futebol que diz que a bola sempre cai nos pés do craque. Não é que o craque seja algo sobrenatural, é que ele sabe se colocar dentro de campo e a bola vai passar perto dele, ele sabe disso, ele não precisa ficar desesperado, correndo. Quando a gente vê um atleta correndo muito atrás da bola, ele vai se cansar e provavelmente não vai conseguir muita coisa. O craque sabe esperar, porque a bola vai passar por ele na hora certa e ele vai poder aproveitar. Na Bíblia, em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Uma das características do chamado de Deus é que Deus está com a pessoa que chama e obedece. A pessoa que é chamada e obedece e diz, eis-me aqui, o Senhor vai dirigi-la. E o Senhor vai dirigir os outros para trazê-los a essa pessoa. Eu quero citar alguns exemplos. Nós temos aqui, em 2 Reis, no capítulo 8, um pouco da história do Eliseu, o profeta. Ele não era um super-homem, mas Deus fazia as oportunidades virem a ele. As coincidências aconteciam para que Deus se revelasse a ele. Isso aconteceu muitas vezes na história do povo de Israel. Coincidências. Alguém diz, isso é uma jesuicidência, é uma coincidência dirigida por Deus para dar oportunidade àquela pessoa que está preparada. Aquela pessoa que disse, eis-me aqui, Senhor, a pessoa que foi chamada por Deus. Então, no capítulo 8 do 2 Reis, diz que o Eliseu, como profeta, recebeu uma revelação e alertou aquela mulher cujo filho ele tinha restaurado a vida, dizendo, olha, vai vir uma fome aí, levanta-te, vai, conge tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Olha que coisa tremenda. Deus revelou ao faraó em um sonho e José deu a interpretação de que haveria 7 anos de fome no Egito, mas seriam precedidos de 7 anos de fartura, dando oportunidade de se prepararem. Aqui o Senhor revelou, através do profeta Eliseu, para aquela mulher, que 7 anos de fome viriam sobre a terra de Israel, mas que ela se preparasse. E ela se preparou, se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ela creu, ela acreditou e foi para a terra dos filisteus e morou lá por 7 anos. Ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ou seja, ela abandonou a casa, mas continuava sendo propriedade dela, a casa e as terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, era o assessor do Eliseu, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. O rei estava interessado em ouvir dos milagres de Deus que o Senhor tinha operado através do Eliseu. E aquele Geazi, o Geazi, que era o servo, o moço do profeta Eliseu, contava ao rei como
coisas tinham acontecido. Aí contou a história daquela mulher cujo filho ele ressuscitara, havia restaurado a vida. E então chega aquela mulher. Exatamente. Foi uma coincidência. Imagine, 7 anos se passaram e foi exatamente naquele momento em que o Geazi contava para o rei a história daquela mulher, que a mulher chegou e se apresentou ao rei. E então o Geazi disse: ó rei, é essa aí a mulher de quem eu estou falando. O rei provavelmente perguntou à mulher se era verdade aquilo, e ela confirmou, como tudo tinha acontecido. A gente deve testemunhar do que Deus faz na nossa vida, até mesmo para dar oportunidade a outras pessoas de saberem do que Deus fez na nossa vida. E então o rei interrogou a mulher contou tudo, e o rei então atendeu ao pedido da mulher, mandou um oficial restituir àquela mulher tudo que era dela. Inclusive, ela não tinha pedido, porque também, a rigor, não tinha direito, mas o rei mandou restituir todas as rendas do campo, desde o dia em que ela saiu até que ela voltou. Olha que coisa maravilhosa. A mulher só queria a casa e as terras. O rei mandou dar a casa, as terras e restituir as rendas do campo. Foi algo assim muito sublime. E aí o profeta Eliseu partiu para a Síria, Damasco. Quando chegou lá, por coincidência, aconteceu de o rei estar doente. O rei Ben-Hadad mandou o Azael, que era o servo dele, consultar um homem de Deus. O homem de Deus chegou em Damasco, a notícia correu: o homem de Deus está aqui, o profeta Eliseu. Que coisa gostosa a gente ser reconhecido como homem de Deus, uma mulher de Deus. Onde você chega, o ambiente muda, Deus traz paz, as oportunidades aparecem, você levanta a bandeira de que é do Senhor, as pessoas com problemas vêm a você, pessoas que têm dúvidas, pessoas vêm a você para você poder orar por elas, e foi o que aconteceu. O Azael se apresentou diante do profeta e disse: ó, homem de Deus, o rei mandou perguntar ao senhor, para o senhor consultar a Deus a favor dele, se ele vai sarar dessa doença. Aí a revelação veio para o Azael: você vai dizer que ele vai sarar, mas na verdade ele vai morrer e você vai reinar no lugar dele. O Azael gostou demais daquela notícia. Este Azael, que se tornou rei da Síria, foi terrível, mas ele foi avisado. Ele faria coisas horríveis para matar pessoas com a maior frieza. Ele foi revelado. Quando ele fez, ele sabia o que estava fazendo. Então, diante de Deus, ele vai ser culpado na eternidade pelo que ele fez. Mas Deus queria levantar aquele Azael como um algoz dos israelitas. Israel, pecando, precisava que na Síria se levantasse ali ao lado um rei feroz que castigasse os israelitas. E foi o que aconteceu. O Azael foi levantado como um homem mau, como um faraó, como um homem para executar os juízos de Deus contra o seu povo de Israel. Mas eu focalizo isso, a coincidência. O homem de Deus chegou lá, o rei estava doente, o Azael foi consultá-lo e Deus deu oportunidade de a revelação acontecer para preparar os que iriam ser preparados. O profeta não ficou com aquela revelação só para ele. Ele voltou para Israel e alertou os israelitas do que o Azael faria quando se tornasse rei. Então Deus usa todas as coincidências para fazer o nome dele ser glorificado, e as coincidências vêm aos pés do homem de Deus, porque para isso Deus o levantou. Deus, que dirige as coincidências, também prepara
o servo dele para estar preparado para o momento das coincidências, quando a oportunidade aparecer. Procure entender isto, meu irmão, minha irmã.